Então vai lá, 3 características para alguém que precisa, que quer empreender, mas que ela precisa de buscar novas habilidades. Quais seriam essas 3 importantíssimas na sua visão? Características Não, ou habilidades que né? elas teriam que buscar para... Eu acho que antes da habilidade, a gente precisa ter entendimento do que realmente quer para a vida. Então, ter um Clareza. propósito e muita clareza. Porque a clareza, eu falo assim, quanto mais clareza, mais poder de ação. E a habilidade nada mais é do que repetição. Tá? Então, toda a liberdade é construída da seguinte maneira. Você adquire conhecimento, coloca em prática, a prática gera habilidades. Habilidades, quando você domina habilidades, isso gera uma inteligência, e inteligência gera liberdade. Então, se for emocional, você tem conhecimento sobre fatores emocionais, você põe na prática, você desenvolve habilidade emocional e daqui a pouco você tem inteligência emocional e com inteligência emocional você vai ter liberdade emocional. Ninguém mais vai te manipular, você não vai entrar em relacionamento tóxico. E se for financeiro, é a mesma coisa. Conhecimento financeiro, coloca em prática, desenvolve habilidades financeiras, inteligência financeira e vai ter liberdade financeira. Então, habilidades que você vai ter que empreender, eu vou falar primeiro sobre as características, que eu acho muito mais importante. Pode falar. Principalmente do empreendedor de sucesso. Se você quer ter sucesso, quer empreender, todo mundo empreende. Tá. Já é um desafio empreender, mas não é garantia de sucesso. Então, acredito sim que para a pessoa ter sucesso, ela precisa, primeiro, ter paixão. Aquilo que ela vai desenvolver, ela tem que ser apaixonada. Ter crença, acreditar muito em si mesmo, que vai dar, já deu certo. Tá? Precisa ter valores. Geralmente, a maioria dos nossos erros, ou das nossas falhas, ou dos nossos fracassos, são quando nós tomamos decisões que estão afastadas dos nossos valores. Quando você pode ver que, se analisar aquilo que você errou, tinha ali algo que estava diferente dos seus valores. Não fica leve, né? Exato. Então, você precisa ter paixão, crença, valores, estratégia. Não acha que que as pessoas de sucesso não têm estratégia. O Whindersson Nunes só faz... A estratégia dele é fazer palhaçada. Está na estratégia. Energia. Quando eu falo energia, é cuidar da saúde, fazer atividade física, né? Precisa também ter o quê? Poder de comunicação e poder de união. Acho que essas 7 características é infalível para o sucesso. Paixão, crença em si, valores relacionados às suas decisões, estratégia, energia, poder de comunicação e poder de união. Uau, muito bom. É isso Caraca. aí. Show de bola. Isso te levou ao sucesso? Pode falar, pode perguntar. Para todo mundo. Para todo mundo. Tem sucesso. Para todo mundo. Agora, habilidades, se você vai empreender, aí já coloquei algumas. Comunicação. Não, ótimo. Poder de união nada mais é que liderança. É você unir. E as pessoas têm muito... as pessoas não entendem o que é liderança. A grande maioria. Então fala aí pra gente o que é a liderança. Liderança, por exemplo, líderes não lideram pessoas. Não? Aí, tô te falando. Como que é, então? Você vai ouvir aqui. Talvez. Manda aí. Olha só, ouçam isso. Olha meu papel aqui, ó. Talvez vocês vão ouvir aqui, vocês nunca ouviram. Então manda aí, vamos ver. E vou te falar, talvez você vai ter que ir num super, sei lá, imersão, ou tá numa mentoria de muitos milhões para ter esse entendimento, que é simples. Então fala aí que eu vou anotar. Só que nunca é falado. Líderes não lideram pessoas. Líderes lideram movimento. Ok. Caraca. Ok. Então, no início, o líder está sozinho. Porque ele nem movimento ele tem uma causa. Então, eu levantei uma bandeira. Fala aí, qual que era a minha causa? Cara, transformar as vidas das pessoas através do negócio Rinodê. Isso era a minha causa. Algumas pessoas também falaram, acho que faz sentido essa causa.
é a minha bandeira. Elas não estão seguindo ela, estão seguindo a mensagem. O grande erro da liderança é quando os líderes acham que o mensageiro é mais importante que a mensagem, né? Aí, isso foi reverberando, mais pessoas acreditando na mesma causa, isso virou o quê? Um movimento. Então, eu lidero um movimento que eu iniciei, mas outros já tinham iniciado antes de mim. E eu acreditei também, né? E só passo o quê? A mensagem. Então, liderança é esse entendimento. Então, se eu deixar de acreditar nessa causa, não quer dizer que as pessoas vão deixar de acreditar e vão me seguir. Elas não fizeram isso pelo Elton. Elas fizeram por elas mesmas, acreditando naquela mensagem, naquela causa, naquele movimento. Então, você vê Martin Luther King, já só desce para melhor, mas ainda está o quê? Todo mundo está lutando em prol da mesma causa. Sim. Nelson Mandela, a mesma coisa. Então, o importante é a mensagem. E os líderes não, que eu falo assim, que não são verdadeiros líderes. Eles acham que o importante é o mensageiro. Ele fala, eu construí isso, eu fiz isso, a minha organização é tal, eu faturo tanto. Perfeito. Bom líder nunca vai falar isso. Ele vai falar assim, cara, minha organização fatura isso. Minha organização me levou até esse patamar. Ele sempre vai incluir o coletivo. Porque, principalmente no negócio de vendas ou no marketing de rede, até porque você o não faz resultado sozinho, né? é feito por várias pessoas. Agora, a responsabilidade é sua. Com A certeza. responsabilidade é individual, o resultado é coletivo. Tá? Seja a responsabilidade de um bom resultado ou de um resultado não tão bom. A responsabilidade é individual. E voltando lá, que eu estava falando muito de liberdade, o entendimento que você vai ter para empreender, se você está buscando liberdade, é entender o quê? Que a responsabilidade é a válvula de controle da liberdade. Se você quer mais liberdade, você tem que ter mais responsabilidade. Ótimo. E é isso que acontece quando você vai evoluindo. Cada degrau que você vai subindo, cara, é natural subir as responsabilidades. Você vai ter que ter mais responsabilidade. Sua empresa é maior, seu time é maior, seu comercial é maior, seu TI é maior, tudo vai ficando maior, isso vai tendo o quê? Acarretando ter mais responsabilidade. Então eu falo assim, responsabilidade é o trilho que leva até a liberdade. Um trem anda preso, não anda? Sobre os trilhos? Sim. Se deixar ele livre, tirar dos trilhos, locomotiva anda? Não. É isso. Então, responsabilidade é como se fosse esse trilho. É interessante, né? Porque parece que, num primeiro momento, parece que você está falando em coisas Sim, diferentes, né? Coisas opostas, né? sim. Então, eu quero ser livre, né? Eu quero ter liberdade. Mas aí a pessoa já fala, mas eu quero ter liberdade para poder viajar a hora que eu quiser, né? E aí não acarretar nessa responsabilidade de ter Você fica até mais preso no E começo. querendo ou não, as pessoas acabam se tornando boas referências. Eu nunca acreditei nesse marketing multinível que o Elton está falando, nunca achei que era real, porque eu via muito oba-oba. Até que um dia eu fui no evento que o Elton estava falando. E aquilo me fez mudar. Me insistiram, me levaram, eu fui. Eu falei, cara, o que esse cara tá falando faz sentido. Exatamente o que ele falou do outro que ele fez. Faz muito sentido. Porque é um cara sensato que tá falando coisas que realmente vão agregar. E ali mudou uma chave na minha cabeça. Isso foi muito legal. E eu acredito que muitas pessoas. Mas falando nisso, Elton, você é um dos maiores cases aí de uma das maiores organizações da América Latina. Acho que um dos maiores cases desse mercado, né? Do Grupo Rinode. Qual foi o seu maior desafio em liderar pessoas em um negócio de marketing de rede, onde muitos estão começando um negócio sem experiência, como eu estava falando agora? Ele podia começar só falando do conceito primeiro do marketing de rede, para quem ainda está confuso do que é isso na prática. Aí você, pode ser? Pode. Marketing de rede está inserido no segmento de vendas diretas, né? O que é vendas direta? É um canal de vendas, onde, através do relacionamento humano, do relacionamento e da conexão humana, proporciona aí vendas e uma experiência, uma melhor experiência tanto para o consumidor quanto para o negócio em si. Então, nada mais é que
você levar um produto ou um serviço através de pessoas, não presas a um lugar fixo, né? Isso é praticamente... eu defino, em outras palavras, para mim, o negócio de venda direta é amigos fazendo negócio com amigos fora de um ambiente comercial fixo, né? Legal. Na verdade, é exatamente isso. E o marketing de rede, como o nome diz, o que é marketing? Formar mercado, né? Que é mercantizar. Essa é a tradução de marketing. Formar mercado. A rede é network. Então, a tradução marketing de rede não tem nada a ver com a rede que a gente cria no negócio. Isso é pouca gente também que consegue ter esse entendimento. Por isso que em inglês é network marketing. Então, quando você refere a palavra network, em inglês, essa tradução só serve para relacionamentos, contatos, e não rede. Então, McDonald's, se for ver em inglês, como é? Uma fast food chain. Então, para rede, usa a palavra chain, que aí sim, é várias unidades, entendeu? Isso. Então, a rede que a gente forma seria... Só que, então, o nome vem da maneira que a gente forma a rede, através dos relacionamentos. Por isso que o nome é marketing de relacionamentos, né? Ou marketing de rede de distribuições. Entendi. Então, a pessoa tem muito esse entendimento. E aí existe categorias dentro da venda direta e do marketing de rede. Por exemplo, existe o mononível, o binível e o multinível. E são formas de pagamentos. Então, marketing multinível ele não é sinônimo de marketing de rede, apesar das pessoas falarem como se fosse. Então, você pega aí a Natura, que é uma empresa de venda direta, e usa lá o binível como forma de pagamento. Mas como eles vendem o produto? Através do marketing de rede. Então, essas empresas também utilizam marketing de rede. É que como não é multinível, as pessoas usam muito sinônimo. Então, acredita que ela não é marketing de rede. Não, porque como que a consultora dessa empresa vende os produtos dela? Através do De relacionamento. Aham. Ou do amigo ou das indicações dos amigos, Aham. né? Então, a grande diferença é que uma é binível, outra é mononível, outra é multinível. E quando é multinível, a gente tem mais lições de empreendedorismo. Porque quando é só binível e mononível, a gente acaba ganhando só da nossa venda. Ou apenas da primeira indicação. Então, você não acaba criando uma grande equipe para gerir. Então, o multinível vem mais para ser empreendedorismo. Então, como que é a jornada... Como que se gera renda? Qual que é a fonte de renda hoje? Ou você tem fonte de renda como empregado, 60% da população, como autônomo, 35%, como dono de negócio, empreendedor, 4%, ou como investidor, que é 1%. Não tem outro jeito de gerar renda, só dessas 4 maneiras. Tá? Eu não sigo metodologias administrativas, não sigo gestão atual, não sigo os padrões de receitas da sociedade. A minha gestão ela é 100% intuitiva. 100% intuitiva. Era essa a palavra que eu tava Coração. procurando, cara. Porque eu acho que se você não criasse 067, você criaria outra coisa, entendeu? E teria também esse... Entendeu? Interessante. Esse trem. Tem essa originalidade, entendeu? Porque é teu, né? Exatamente. Eu tinha uma pergunta antes, era a respeito das escolas, eu acho. Como que eu fui? Como que você era na escola? Triste demais. Você não gostava de estudar? Meu Deus do céu. Não gostava de estudar. Por quê? Vou explicar por quê. Explica. Porque, assim, já na época que eu ia da 5ª série, sei lá, era o 3º ano, meu pai já trazia muito conhecimento para dentro de casa. Quase um homeschooling. Cara, ele trazia muito conhecimento. E aí, quando eu chegava na escola, que eu pegava aquele conhecimento Basicão, entendi. básico, aí ferrava a que eu cabeça. tô fazendo aqui? Que aí não, ferrava, cara. Aí eu brigava com o professor de história, de geografia, de física, né? Química não, porque eu não era tão metido assim, né? Mas, assim, a gente tinha outros posicionamentos. Não brigar de discutir, mas de posicionamentos, né? Falar, mas existe uma outra teoria que também é científica. E a ciência são teorias, né? A ciência não é
inflexível. Muito pelo contrário. A ciência só existe porque existe pesquisador. E o pesquisador, ele testa. Ele testa. Ele aceita que tudo é mutável e que nada é estático no mundo. Esse é o cientista. Exatamente. Né? Muita gente fala, meu Deus, mas isso não é científico. Meu amigo, tudo é ciência quando você permite que há outra visão sobre aquilo. Né? A ciência são testes. E aí a gente, na escola, entrava em algumas discussões e etc. Aí o coleguinha falava, não. Vai devagar. Vai devagar. A pisa do freio. Mas enfim, eu posso não ter sido o melhor aluno em algumas escolas, mas eu tenho certeza que Eles eu lembram de você. aproveitei. Com certeza. E você é lembrado. Lembram dele. Aí quando não era eu discutindo, falando com o professor, né, outras visões sobre aquilo que a gente tinha dentro de casa, era o colega falando, o pai dele vê ET. Lá no fundo. O pai dele vê ET. Ele é doido e não sei o quê. Cara, aí já viu, né? Fuzuê. E o teu pai era muito tranquilo com isso também, Meu né? pai era tranquilo. Porque às vezes, né, tá indo mal na escola e, putz, esse menino já não tem futuro mais. Não, né? mas meu pai sempre falava isso, falava assim, ó, a escola, você vai ter um acesso a uma informação, isso não é há legal, hein? informação. Isso é legal. Então pegue e acesse a informação que a academia te dá, porque você vai usar. Vai usar de determinada forma. Mas não coloque que isso é informação da vida. Porque aí a gente vai para outra camada de informação daqueles que passam a informação para a escola. Exatamente. Agora fala pra gente assim, esse aluno meio diferenciado, da onde surgiu a ideia da 067? Bom, a 067 Vinhos, ela surgiu... Eu morei na França um tempo, e eu tinha um amigo lá, no qual me convidou para ir para a França para trabalhar, justamente para dar cursos de neurociência, né, na época. Eu só fui estudar depois de grande e fazer cursos tecnólogos, né? Então, cara, neurociência, nutrição celular, outros cursos avançados em tecnologia quântica e tal. E aí eu fui convidado para ir para a França para falar um pouquinho de neurociência, né? O que a neurociência traz e muda na vida das pessoas quando você entende melhor, né, o seu corpo como uma célula, né, nesse universo que chama planeta. E aí, lá eu tive o contato mais profundo com vinho, na França. Né? O meu amigo Otávio Reis tá sempre do meu lado, meu irmão, não é irmão de sangue, mas não importa, não precisa de sangue ali, né? Aquele irmão que realmente é verdadeiramente. E ele começou a me pautar de vinhos, né? A gente viajou a França inteira, depois a Espanha, depois a Alemanha, depois os nórdicos. Então eu fiz toda a Europa enquanto eu ia trabalhar lá e sempre na base do vinho. E eu comecei a perceber, né? Primeiro a conduta das pessoas que degustam vinho e aquilo ficou em mim assim. Eu falei, cara, mas que negócio legal. E, cara, eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou usar um palavrão, tá, gente? Fala. Tira a criança da Quando, sala. quando eu saí de Campo Grande pra ir pra França a primeira vez, eu saí de Campo Grande, fui pra São Paulo, depois Porto Alegre, Quantos Belo anos você Horizonte. tinha? Então, eu tinha já 18, 19 anos. Tá? Quando eu saí, aqui em Campo Grande ainda falava... você toma vinho, você é viado. Né? Então tinha aquele preconceito absoluto, tanto da bebida quanto da pessoa. Então, quando eu cheguei na França, que o meu amigo começou a me mostrar o mundo do vinho, eu tava com aquele... Não era um julgamento meu, mas eu ficava com aquilo na mente. Ou Mas você é como- rico, né? mas e daí? Se, né? Não é uma coisa ou outra, e isso não define nada. Então, aquilo me incomodava. Cara, que isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, que eu aprendi em Campo Grande não tem nada a ver e tal. São amigos grossos que eu tenho e etc. E eu destravei. Falei, cara, vamos ver o que o vinho faz. E aí o vinho deu uma estilingada de posicionamento, porque meu amigo também, apesar dele estar morando na Europa, isso não quer dizer que a pessoa tá bem. Né? Muita gente, eu vou embora pra Europa. Mas tá limpando um banheiro lá, não que isso seja ruim, mas se você estaria melhor Na luta. aqui, você tá na luta, né? E lá é pior, porque você realmente tem um preconceito social na Europa. Aqui é muito menor o preconceito social. Então, com quem é limpador, lá você vê escancaradamente o preconceito.
de uma pessoa que tá comendo num restaurante para pessoa que tá limpando um restaurante. É um absurdo, chega a ser abusivo nos lugares que eu vi isso acontecer. Então, a 067 Vinhos, eu acredito que ela foi criada dentro de mim nesse momento, que eu estava na França. Mas, no papel, ela se materializou com a minha rainha, com a minha princesa, Gabriela Paz. Eu vou me apaixonar. Essa convicção, né, de que vai dar certo é fundamental. Mas no deserto, Sabrina, primeira coisa, Júnior, a despeito de toda a adversidade, nós temos que ter um espírito de gratidão. Ter gratidão como estilo de vida. Então, louvor. Chegou um momento que eu vendi todos os meus carros e sobrou um Fiatzinho Uno 1989 de carburador, que eu mandei trocar os pneus, arrumei a suspensão, lavei ele, eu descia para o... Não tinha ar-condicionado, eu ia para o parque com a mesma alegria de quando eu ia numa Mercedes para o parque, com gratidão ao Senhor. Por quê? Porque o que define a minha identidade não é o que eu tenho, não é se eu ando, né? Eu sou. É exatamente A felicidade quem eu não vem das coisas, né? quem eu sou para Deus, né? Quem eu sou, né? Então, eu já me sentia um filho cuidado, amado do Deus Altíssimo, né? Então, a gratidão é necessária, não importa o tamanho da agrura, você vai passar a afronta, continue sendo grato pela afronta. Paulo vai falar isso, né? Ele diz assim: essa breve e momentânea tribulação acarretará para você eterno peso de glória. Portanto, tem alegria nas tribulações. Então, isso é algo que para mim foi muito importante. Quando vinha uma palavra de reclamação, de murmuração, porque a tendência humana é essa, pô, tá difícil, é isso, é aquilo, olha, pois é, e começa a fazer esse discurso de vitimismo, de vítima, né? Você está deixando de olhar para aquele que fez a promessa, para olhar para a circunstância, é o momento que você sucumbe, assim como foi com Pedro ao andar sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava indo sobre as águas. Quando ele olhou para o vento, né, para o mar revolto, ele tirou o olho do Senhor e começou a olhar para a circunstância e afundou. Então eu lembrava dessas coisas. Mas no deserto, a despeito de todos os grandes desafios, Deus, ele te dá coluna de fogo durante a noite, que é para você não morrer de frio. E ele te dá nuvem durante o dia, que é para você não morrer sapecado pelo sol, pelo calor. E todos os dias tem maná. Então, mesmo a despeito das adversidades, o Senhor proveu o necessário durante todo o tempo, né? Até que chegou um momento que foi muito emblemático. Eu cheguei para o Senhor e falei: Jesus, eu comecei a olhar para a realidade nossa dos clubes de Campo Grande, por exemplo. Eu falei assim: olha, esse modelo de negócio eu não posso implementar, porque a gente vê as dificuldades financeiras pelas quais a maioria absoluta passa. Talvez tenha 1 ou 2 clubes nessa versão tradicional na nossa cidade que tenham realmente uma saúde financeira. Os demais passam muitas adversidades, alguns têm dívidas astronômicas. Eu falei assim: eu não posso entrar nesse modelo de negócio. E comecei a pedir ao Senhor um novo formato. E aconteceu algo extraordinário, né? Lá no clube, teve muitos donos que nos antecederam, né? Que tinham várias crenças e etc. E de vez em quando a gente estava, com todo respeito, eu estou falando da minha experiência, né? Com todo respeito a quem tem crenças diferentes da minha, mas de vez em quando a gente estava lá fazendo um buraco para fincar um poste, alguma coisa, e você achava macumba enterrada lá dentro do clube. Talvez os proprietários antigos entendiam que aquilo era uma forma deles prosperarem, superarem e tal, né? E um dia nós estávamos orando pelo clube, então, lá em cima no Bar Molhado, que é um monte que tem um morro, uma parte mais alta do parque. Foi um dia muito especial, tinham muitos servos do Deus Altíssimo lá. E nessa oração, Deus, ele fechou esse tempo de deserto.
o Senhor, pela boca de uma serva do Deus Altíssimo, o Senhor disse assim, falou assim, este é um lugar, território e dominado por demônios territoriais. E por isso esta é uma terra ressequida, infértil e improdutiva. Mas hoje eu estou expulsando os demônios territoriais deste lugar. Estou estabelecendo o meu reino neste lugar. A partir de hoje, os meus anjos guardarão este lugar, diz o Senhor. E o que era uma terra improdutiva, ressequida, infértil, se tornará numa terra fértil e produtiva. Esta foi a palavra do Pai. Glória a Deus. Testemunho. Foi extraordinário. A partir desse momento, Werner, o Senhor começou a fazer as conexões. Vinha alguém lá de longe, assim, veio um pessoal de Caldas Novas, assim, cara, vamos fazer uma piscina de ondas, vamos fazer um rio lento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu disse, cara, você não entendeu. Fazer eu quero. Falei, Tô precisando de sócio aqui. Eu falei, cara, nós não temos dinheiro para fazer isso. E aí, o rapaz era animado, né? Falou, não, mas a gente vende uns títulos e faz isso e faz aquilo e vai dar certo e vai dar certo. E fizemos uns papéis bonitos com o projeto e começamos a trabalhar a venda do título. Mas a venda Então, do título aí é não uma veio. pausa aqui, ó. É o seguinte, ó. Aí, olha, então, em 2018 você entregou a primeira obra temática, que foi o Complexo do Bar Molhado. 2019 veio a Cidade da Criança. 2020 estava chegando já o Rio Lento, mas aí veio a pandemia. Então eu quero que você conte essa história, mas antes... Gente, vocês sabiam que a gente tá em todos os streamings de áudio. A gente tá no Apple, a gente tá no Prime, a gente tá no Spotify, Na né? Amazon. Na Amazon Prime, né? Ah, já foi, desculpa. É, Amazon Prime. A gente também tá no Facebook, a gente tem uma página no Facebook, tem uma página no Instagram, que é cuidada pela Impressa, que tem um episódio aqui, inclusive, das meninas do marketing. Então vai lá, curte, não esquece de ativar o sininho, compartilhar essa história, porque é um testemunho muito forte, a gente viu aqui. Hoje esse episódio tá carregado de espiritualidade, né? Eu tô aqui... Impactado. Eu queria estar aí. Escutando. Então não esquece de fazer isso, tá? Compartilhar com todo mundo, que ajuda muito o Novocast a crescer. Ó, e você vê a beleza do episódio, Júnior? Tem gente que vai lá no Ecopark, se diverte, e tá lindo o lugar e nem imagina, a história, a jornada que fez chegar E onde eu queria fazer chegou. uma pergunta para vocês em relação a isso. Nós estamos falando aqui de 8 anos, de 2016 a 2024. Sim. Você se imaginou em algum momento sendo o que é hoje? E quando eu falo do que é, realmente é um lugar incrível. Vocês precisam conhecer, é um lugar surreal. Vocês imaginavam o que seria? E o que vai ser ainda? Nem nos meus melhores sonhos, Júnior. Porque é o cumprimento da palavra. Os planos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos, né? O problema do ser humano é ele se tornar autônomo, né? Desvinculado do plano original que o pai tem para a vida dele, e aí ele começa a ter uma vida pesada, difícil, ele põe o mundo nas costas, né? E a vida perde a graça, perde a alegria, porque é um sofrimento, E por quê? Porque as pessoas, elas estão muito focadas no sonho delas e não perguntaram para o Senhor, né? Se esse era o plano de Deus perfeito para a vida delas, né? Então, isso realmente foi muito, muito especial. Nesse momento mesmo. você saiu do esforço do seu braço e entrou no favor e na graça de Deus. No favor, desde o começo, né? Porque mesmo no deserto era assim, Entendi. era o favor e a graça. Quando eu falei, atrasei 60 dias os salários, eu poderia ter escolhido ficar em casa, em depressão, debaixo da cama, num cobertor,
Como muitas pessoas como fazem, muitas pessoas fazem. infelizmente. Mas eu dizia assim, aquele que fez a promessa é poderosíssimo para cumpri-la. Quantos colaboradores, quantas pessoas tem hoje, assim, que você precisa gerir? Como é que você faz pra manter esse pessoal, todo mundo engajado? Até a Sabrina falou que ela verdade. chegou lá e viu vocês reunidos. Como é que é? Desafiador? O Estúdio Oral hoje tem 35 colaboradores. É bastante. E a outra clínica, a Innovation, nós temos quase 20. Já é um filhote. Aham. Fala que é fiote. A Innovation é um fiote. É um filhote do Estúdio Oral. Claro, gente, eu sou um cara de quase 57 anos, mas eu sempre fui, eu acho que fui além da minha época, mas assim, eu sempre procurei pessoas que sabem mais do que eu ou que em outras áreas específicas para me gerir, para me mentorar. Não dá para ser só a gente, né? Então, assim, eu faço parte de um grupo de gestão e marketing no Brasil, Legal. que é a Infinity Prime, que é do Ricardo Novak, que é de São Paulo. Hoje ele é sumidade no ramo da odontologia. E a gente faz a gente faz parte desse grupo de elite dele. São 2.000 clínicas, mais o grupo de elite dele, que é a Prime, o Infinity Prime, são 200 clínicas no Brasil. E a gente faz parte desse grupo já há 6, quase 7 anos. Né? Então, lá, né, a gente é monitorado mesmo. Sim. 24 horas, porque o meu software de gestão hoje, né, eles têm o meu mentor, a minha mentora, na verdade, esse ano é uma mentora, ela fica ali grudada. Tem acesso a todas as informações, Todos. indicadores, números. Precificação, tudo, né? E assim, eu faço uma reunião semanal, como a Sabrina falou, toda segunda-feira, que é início de semana que tem que ser feito isso, né? Com toda a equipe, né? Mostrando o que não deu certo semana passada, o que deu certo, o que a gente quer desenvolver para essa semana. Então, assim, e a humanização que a gente faz dentro da clínica é riquíssima. Eu acho que a gente, modéstia à parte, a gente faz isso muito bem. Inclusive, a gente veio agora há poucos meses, a gente fez um curso de clientologia supreme na Disney. Olha só. Que Que legal. A gente foi pra Disney, eu e o Adriano, que é meu sócio, meu marido, meu administrador, meu gestor. E a gente foi... Ele é dentista também? Não, ele não é dentista. É da gestão. Da gestão. E a gente foi fazer um curso com 22 profissionais do Brasil. Em Orlando, obviamente que a gente foi... a gente foi também passear, óbvio, né? Mas nós fomos para esse curso. E nesse curso te mostra como que, por exemplo, nós não fomos só na Disney, fomos na Disney, na Universal, na Apple, na Harley Davidson, na Macy's. A gente entrou nos bastidores destas empresas. Maneiro. Né? E eles mostram como eles fazem... Como encantam os clientes. Por exemplo, a Macy's, todas as lojas da Macy's em shopping, o piso masculino é sempre o primeiro perto do estacionamento. Em todas as Macy's do mundo. Porque o homem, geralmente, não gosta de ficar entrando. Não tem saco. Não tem muito saco para ficar entrando Olha que em interessante. shopping, né? E você não vê isso aqui numa C&A aqui, você não vê... São cases de sucesso, né? Que a gente não vê muito isso aqui, né? E são cases que a gente trouxe para dentro do Estúdio Oral Group, né? Mostrando que a gente pode, sim, né? Tentar fazer com que a gente faça uma odontologia humanizada, onde o paciente sinta vontade de estar lá dentro. Às vezes a pessoa fala, Estevão, mas tem uma lanchonete dentro do Estúdio Oral Group, serve bolo, serve café, cappuccino, suco, chá. Sim, né? Isso é um experimento, né? Estevão, não vai estragar o dente, estraga o dente se não escovar. Do mesmo jeito que você tem a gente tem lá uma cafeteria para você, eu tenho uma escova de dente descartável para você escovar seu dente, né? Então, a gente faz isso. O que eu tenho percebido aqui é que você preza muito pela experiência que você gera para o seu paciente. Isso é muito legal, né? Diferenciado, é muito legal. Obviamente que a gente trabalha
também pelo dinheiro, né? Mas se o paciente claro. chegou ali na clínica comigo, né? E ele tem horário lá de 1 hora comigo e ele tá muito mal, porque brigou com o marido, com a esposa, com o irmão, e ele tá querendo um colo, um ombro amigo, um terapeuta, eu largo a odontologia, vou conversar com ele, tomo um café, vou bater Mas um a papo. questão é essa, as pessoas não entendem que o dinheiro é consequência de algo muito bem feito. Quando eu trago uma boa experiência, quando eu ouço mais do que eu falo, eu tô gerando uma ótima experiência Sim. e, consequentemente, eu vou trazer um resultado financeiro muito maior. Claro, Isso óbvio. é óbvio. E as pessoas não têm essa percepção. Outra história aí para empresários. Às vezes acontece muito na odontologia, essa prostituição que tem de valores, né? E todo mundo com medo de cobrar o valor justo, né? E cobrar um valor mais barato porque a concorrência está desleal. Cara, quando você faz seu trabalho com dignidade, maestria, e você leva aquilo para o seu paciente, cara... É engraçado quando você fala isso, porque uma das coisas que eu aprendi, eu trabalho no mercado novo para mim há 4 anos. Hoje eu sou uma das maiores empresas do mercado e eu sou o que tem um valor mais alto. Mas eu entendi que se eu gero valor, eu posso cobrar o valor que eu quero. Claro! É gerar valor para as Claro, pessoas, exatamente. e não preço. As pessoas E não esse- querem preço, elas não. querem valor. É completamente diferente uma coisa da outra, né? E você gerando valor, né, você consegue fazer com que as pessoas fiquem felizes com aquele trabalho por muito mais tempo, né? Custo-benefício. Sempre falo de custo-benefício, né? E na odontologia isso é muito real, né? E, cara, não dá para você achar que... ok, você vai no supermercado e vê na prateleira lá o pó, o sabão em pó, o Omo lá, né? Que você compra um preço diferente num lugar no outro, é o mesmo produto, ok, aquilo é um produto que você pode correr atrás de uma coisa mais barata, porque é uma rede maior que compra mais barato. Agora, Marca diferente. serviço, eu não consigo enxergar que você consiga fazer o mais barato é o melhor. Exatamente. Dentro da odontologia, isso não funciona. Não fecha a conta, Não né? fecha a conta, não fecha a conta. E as pessoas acham que a odontologia é muito cara, né? E realmente não é barato, né? Mas assim, quando você faz ela e consegue, por exemplo, mostrar para o paciente... Hoje, eu dou para o meu paciente na clínica 5 anos de garantia, né? Nem carro que você compra por 300, 400 mil reais te dá 5 anos de garantia, né? Então, assim, um laminado de porcelana desse vai ficar na sua boca 10, 15, 20, 30 anos, se for bem feito. Eu consigo tirar... Eu tirei essa semana. Laminados que foram feitos por 8 meses. O paciente estava lá infeliz, tirando. Ele tinha ido na minha clínica, né? Achou o preço, né, caro, né? Não viu o valor. Não viu o valor, né? E eu fechei ontem com ele um tratamento para refazer o serviço, né? Barato sai caro. Nós temos um hábito, assim, a Multicoisa já de muitos anos. A gente compartilha diariamente o resultado do dia anterior para todo o time. Todo mundo sabe como está indo, tá? Então, isso é um hábito que a gente procura multiplicar nas franquias das nossas unidades. Que só para fazer Você sabe que uma das formas de crescer que eu criei há muitos anos, nos anos 90, que é muito só para rapidão, na Multicasa foi criada em 78, a divisão do Estado. Quando eu vim lá de Maringá, eu sou gaúcho de nascimento. Nessa época, eu gosto de falar também de intenção, né? A vida é feita de intenção e ora a gente navega nas intenções de outras pessoas. Então, quando meu pai saiu de Santa Cruz do Sul, a intenção dele era dar uma melhor qualidade de vida para a família e por isso ele mudou para Maringá, Paraná. E lá eu trabalhei com meu pai até os 26 anos. Com 23 eu casei, com 26 eu saí de casa, vim para Campo Grande, porque as ideias minhas não cabiam na empresa da família. Então eu falei, eu vou ficar aqui conflitando com meu pai, discutindo pontos de vista, vou fazer minha vida independente. E foi assim que eu resolvi vir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E era a época que dividiu o Estado tudo por se fazer. E daí meu pai emprestou um pequeno capital, ele simboliza o valor de um Fusca.
E onde eu comecei uma pequena loja, fiz as prateleiras, comprei madeira, um balcão com chapa de Duratex em cima. E aí comecei a multicasa. E é muito legal falar, assim, que nem o nome certo eu não sabia do estabelecimento, porque eu vinha de uma experiência, assim, de vender cinefoto, som, discos, móveis, cama, mesa e banho, calçados. Então, era uma loja bem diversificada. E aí comecei um pequeno negócio aqui. E que nome eu ponho nesse negócio, né? Entrando na casa do meu tio, onde eu posava naquela estada, nem em hotel eu ficava para economizar, né? E daí eu vi o desenho dos Impossíveis, né? Um desenho antigo. Tinha o Homem Mola, o Homem Fluido e o Multi-Homem. E foi aí que nasceu o nome Multicasa. Cara, eu ia... Onde surgiu isso? Não, eu tenho uma curiosidade. Não, foi. Legal. História legal, cara. Eu lembro desse desenho. E a loja ficava aqui na Rua Barbosa, 1901. Tinha um baixadão assim, naquela época era rua de duas mãos, os ônibus, os caminhões de... Tinha o córrego ainda ali na tinha o Fernando córrego, Correia. a vista, a massa ficava logo atravessando, tinha um matão logo. Nunca me esqueço, quando construí aquele conjunto da Rua Barbosa, começaram a aterrar lá, porque tinha um brejo lá do lado. Daí, minha casa... Eu aluguei essa casa da dona Laura Aracaque. Ela tinha uma banca assim no mercado municipal. E você vê como é relevante, assim, você passar uma frequência de confiança para as pessoas, né? Total. O dia que eu vim para cá, na verdade, eu vim com meio expectativa. Uma história um pouquinho mais longa, só dando uma marcha. Não, pode falar. Pode falar. Vamos lá. A gente gosta de história. Um pouquinho mais longa, assim. Eu trabalhava com meu pai, recém-casado. Daí, um belo dia, eu falei, pai, eu posso tirar umas férias um dia com um amigo que está indo para a praia? Ele falou, eu nunca tirei férias até hoje, porque você precisa de férias, né? Daí ele comentou, de mais a mais, o teu cunhado, Arno, está indo para Campo Grande, por que você não pega a carona e vai dar uma olhadinha lá? Foi assim, o comecinho foi assim. Você vê, olha que coisa, como uma intenção, nem sempre tem uma motivação assim, uau, uma ideia, não foi assim. Daí eu falei, vou sim, vou de carona. Era uma viagem rápida. Daí, quando eu atravessei a ponte do Rio Paraná, isso nunca me esqueço, era um Passat cor de mel, aquilo é cor mesmo, Passat. Atravessei a ponte do Rio Paraná, pus o pé na frente e falei, vou entrar nesse estado com o pé direito, né? Olha. Daí, olha que coisa interessante. Daí, ele tinha uma empresa que vendia óleo perto do mercado municipal, aquelas latas de óleo de soja da Companhia Norte Industrial, não existe mais. Daí, eu tinha já procurado algum ponto e tinha visto um ponto nessa Rua Barbosa da dona Laura, e ela trabalhava na Banca 100, era no mercado municipal. E ela tinha uma situação muito interessante. Ela tinha construído um predinho, ela morava numa casa de madeira do lado, e era tudo que eu precisava. E ela queria morar em cima do predinho, né? Era a Rua dos Aeroviários com a Rua Barbosa, né? Olha que lembro bem desse endereço. Daí eu cheguei, fui conversar com ela, falei, dona Laura, eu queria alugar a casa da senhora, mas eu sou recém-casado, estou começando minha vida. E olha que incrível, eu não sabia nada de mim, nada. Daí o marido dela falava japonês, assim, ele era brasileiro muito, não falava bem, porque eu acho que ele era imigrante recente. Daí o marido dela falou, Lindolfo, aqui, muito bom, vem para cá assim, vem para cá assim. Falei, meu Deus, como eles confiam num cara que está vindo para cá, para dar casa. E foi assim, mas eles deram esse voto de confiança, eu fui, morei na casa dela, é uma casa de madeira, essa casa que existe até hoje, essa casa, né? E daí comecei a multicasa. E na primeira semana, daí fiz o balcão, a prateleira, a pretensão, coloquei lá, assim, estava escrito na loja, material elétrico, hidráulico, cine, foto, som, toalhas, discos. Era uma miscelânea, um pouquinho de cada coisa. Na primeira semana entrou um ladrão na loja. Nossa. E já levou a minha sessão de disco. Era a caixa de LP, aqueles long plays, né? Do tempo de vocês, isso, né? Ah, lógico que é. Na minha Na minha também. Na primeira semana entrou o ladrão lá, ele já levou toda
a seção nossa de disco, já eliminei a seção, daí eu especializei em elétrica e hidráulica por força do destino. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. O que levou o senhor a entrar nesse segmento de elétrica, hidráulica? Então, eu entendia razoavelmente desse segmento pela empresa de família, mas foi principalmente, eu precisava dar foco, né? Não adianta você ter muita coisa e não entender de nada, foi dar foco. Assim também eu criei mais tarde a Multicoisas. Quando eu vi que o cliente das pequenas coisas do dia a dia não era bem atendido, eu falei, vou fazer uma loja pensando nesse foco do reparo da casa depois de pronta. E foi muito legal essa criação da Multicoisas. Começou aqui na Fernando Correia da Costa, né? na frente aquele edifício que era a sede do governo no começo. E tudo isso acontecia no ambiente de 78, começo da divisão de Estado, tudo para se fazer. E logo depois eu fui um dos primeiros inquilinos do Jorge Abdul, né, que depois é uma pessoa que hoje prende para o Comper, né? Eu fui um dos primeiros inquilinos dele, que aluguei já mudando para 3 de Maio, que é a sede atual. E assim, só como referência, como a vida vai te levando. Daí eu fiquei aqui 1 ano, meu pai me chama de volta para Maringá novamente. O teu coração às vezes sai da cidade, mas não sai de todo, sabe? Meu coração estava em parte em Maringá ainda. Eu voltei na empresa da família e fiquei mais 1 ano lá. Aqueles problemas de relacionamento voltaram todos. Nesse meio tempo, minha filha, Natália, foi gerida em Maringá e nasceu aqui, né? E meu filho, o segundo filho, Lindolfo Filho, ele nasceu em Maringá e com poucos dias veio para Campo Grande. Mas quando eu fiz a segunda volta para Campo Grande, olha o que aconteceu nesse inteirinho. Quando eu voltei para Maringá, a loja estava indo bem. Um dos motivos que deu do segundo conflito de família é que meu pai tinha um pouco de ciúme, que eu cuidava da loja aqui e não tanto da loja que eu estava atuando lá em Maringá. E foi assim que, quando eu resolvi falar, pai, eu vou cuidar então da loja, fica com a empresa da família aqui. Foi muito bom esse fato, porque meu irmão hoje ocupou o espaço dele lá. Mas quando eu voltei para cá, eu tinha trazido meu co-cunhado, Mário Guni, de Campo Jordão, e daí quando voltei e falei, Mário, essa loja agora, 2 famílias para uma loja não vai sustentar. Vamos abrir uma loja em Cuiabá? E daí, assim, foi Ele falou, Lindolfo, você confia? Aí veio uma coisa empreendedora. Eu falei, Mário, eu confio, Mário, pode ir que eu garanto. Ele, não, confio não, você garante, não é confio não. Você garante? Eu falei, eu garanto, Mário, vamos nessa. Mas o Mário se submeteu lá também, morou até no fundo da loja um bom tempo, né? E hoje a loja de Cuiabá também, ela cresceu, hoje é da família. Começou com uma filial e hoje virou uma franquia da Multicasa em Cuiabá, né? Mas o que essa lição nos ensinou? Quando você cresce por filiais, você divide os recursos. O nosso papel como indivíduo, o nosso papel como empresário, líder, funcionário, profissão, e o nosso papel como cidadão. Esses 3 papéis a gente exerce todo dia. Então, o primeiro passo aqui, a gente se dá conta dele. E aí, quando você me pergunta os passos, existe esse caminho para o cidadão, existe esse caminho para o líder, para o empresário, para a empresa, mas o que você me perguntou é do indivíduo. Como que a gente, como ser humano, encontra a nossa integridade. E aí eu encontrei 7 passos. Massa. E o primeiro é aquele do Stefano Dana, que começa com a auto-observação. Sim. Autoobservação. Anotando aí, pessoal. E se você conseguir dar esse primeiro passo, os outros vão acontecer naturalmente na sua vida. Aí. Autoobservação é o primeiro. O segundo é a linha de cuidado pessoal. Você cuidar do seu corpo e da sua mente. Porque quando você começa a se observar, é natural que você vai começar a olhar os seus pensamentos e você vai ver o impacto disso no seu corpo. Então, cuidar como você dorme, a sua alimentação, com quem que você está, o que você pensa, o que você fala. Então, corpo e mente. Terceiro passo, depois que você passou a se cuidar, é natural que você vai ter que administrar o seu estresse. Então, é o gerenciamento de estresse, que é aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a ficar consigo próprio em silêncio, aprender a contemplar. O quarto passo, integração com a natureza. A gente foi ensinado na escola que a gente é o topo da cadeia alimentar. Que o ser humano é o animal racional e os bichos são irracionais. Um monte de bobagem que está escrito nos livros até hoje.
Põe a gente no meio do oceano com uma orca ou no meio da savana com um leão e vamos discutir se a gente é o topo da cadeia alimentar. Conta não. E animal racional e o golfinho, o cachorro não é racional, né? Hoje a ciência comprova que os animais são racionais. Então, a gente está embasado em crenças e não em fatos ou em ciência. Então, integração com a natureza é importante por quê? Porque além da gente ter o benefício tangível de pisar numa grama, trocar elétrons, diminuir estresse, contemplar a natureza dá uma sensação de tempo presente cientificamente demonstrada, respirar ao ar livre e um tanto mais, tá? Mas tem um fator muito importante, que é, do ponto de vista da integridade, a gente se recordar que a gente é parte de um organismo maior que é o planeta Terra. É um pedaço da pizza? A gente é só um pedaço. E o planeta Terra é parte do Sistema Solar. E o Sistema Solar é parte da Via Láctea. E a Via Láctea é parte de um outro cluster de galáxias. E esse cluster de galáxias é parte do universo. E enquanto a gente ficar se pensando como a parte de algo, a gente tá doente. Então, pisar na grama e abraçar a árvore é o primeiro passo pra gente lembrar que a gente é parte do todo. É parte de religião, né? Eu adoro abraçar árvore. Quando eu comecei nesse caminho, Sabrina, e aí meu pai olhou pra mim e falou assim, nossa, você tá zen, né? Aí eu achei que ele tava me elogiando, aí ele terminou a frase e falou assim, bem zen noção. Mas é isso, tá? Segue firme no teu caminho de zen noção. Que você tá... Então, esse é o quarto passo. Depois, o quinto passo, dar e sentir amor. Isso é pode parecer piegas para uns, pode parecer não científico para outros, mas a definição de amor, vocês sabem, né? Você leu o livro, você deve ter visto essa. Amor, a etimologia dessa palavra no latim é amors, a origem da palavra. Amor é o prefixo que significa a ausência ou negação e mors de morte. Amor não é romance. Amor não é... Os gregos tinham o amor fraternal de irmãos, filial de pai e mãe, o amor ágape, que é o amor que a gente trata como incondicional. Tinha o amor romântico, que é o amor homem e mulher, ou de uma relação entre casal. Independente. Hoje não pode falar assim, né? Tem que ser geral. O amor... esses são pedaços do amor. Mas a origem da palavra amor é amors, que é a ausência de morte. Amor é imortalidade. As pessoas falam de legado, o único jeito de deixar legado é com amor. Porque ele é imortal. Então, dar e sentir amor... E aí, tem o lado filosófico que eu tô trabalhando, mas tem o lado de pesquisa científica. Tem um médico nos Estados Unidos chamado Dr. Dean Ornish, ele estudou durante 20 anos, ele tem pesquisa científica de 20 anos, com dados comprovados, curando câncer e gente com necessidade de transplante de coração, só que a pessoa não podia tomar nenhum remédio, alimentação à base de plantas, aprender a gerenciar estresse, então é um dos passos do caminho da integridade, e dar e sentir amor. E a pessoa se cura de câncer, se cura de transplante. Por quê? Você não vê ninguém no leito de morte reclamando que não tomou mais remédio, ou reclamando que não tem mais dinheiro, mas ela reclama que ela não passou tempo com quem ela amava. Então, dar e sentir amor é um ensino de Jesus, é um ensino de todos os grandes líderes religiosos, espiritualistas, e é aquilo que nos faz mais humano. Quando eu dou amor, eu começo a ter compaixão pelo outro. E quando eu começo a ter compaixão pelo outro, invariavelmente eu começo a ter compaixão por mim mesmo. Porque se a gente pegar o exemplo de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. É por isso que tá esse monte de guerra. E é por isso que tá esse monte de conflito. E por isso que tá esse monte de dualidade e polaridade política. Porque as pessoas estão dando ao próximo aquilo que elas têm. A falta de amor próprio. Eu só posso dar pro outro o que eu tenho. Senão eu fico devendo. Então, dar e sentir amor é o quinto passo. E esse quinto passo só vem... Não tem como se você jornada... não... Autoobservação. Bem legal também. Cuidar de si próprio. Cuidar da mente. Se integrar com a natureza. Aí você vai poder, se entendendo como parte de um todo, você começa a amar. E aí você já vai ter curado, né, as feridas. Porque a gente às vezes cresce sem ter recebido o amor de pai, de mãe. E aí você não sabe dar, Tem né? um livro chamado Um Curso em Milagres, que ele fala que o ser humano só tem Qual livro? Um Curso em Milagres. Diz que o ser humano só tem 2 estados emocionais. Ele tá dando amor ou pedindo socorro. Olha só. Então, quando alguém já te agredindo,
Ele tá Ele só pedindo tá pedindo socorro. socorro. E aí, olha aqui, valioso. e aí o que eu falo nos Meu meus Deus, mentorados, que pro meu... massa. Como você reage a uma agressão, a um descaso, a uma grosseria, vai dizer se você também tá pedindo socorro ou se você tá dando amor. E aí fica esse círculo Caraca. vicioso ou virtuoso. Porque quando dois estão pedindo socorro, é guerra, É guerra. é briga. Então, dar amor e sentir amor é o quinto passo. E o sexto passo... O podcast. O sexto passo é ego e consciência. Você sair da jornada do ego e começar na jornada do consciência. Toda jornada de evolução, ela passa por esse ponto. Toda jornada de herói passa por esse ponto. E então o sétimo passo é a sua jornada de herói. Como você fazer da sua história uma história de herói. Uma história de herói. Porque ninguém sabe história de mortal. A gente só sabe história de herói. É. Aham. Como faz, então, para que a sua história seja uma jornada de herói? Então, esses são os singelos 7 passos.